Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, aqueles profissionais muito importantes nesses tempos de pandemia e de disseminação de doenças que devem ser monitoradas em campo, como a dengue, ele prevê uma série de regras, mas ainda faltam algumas garantias, sobretudo quanto às obrigações de pagamento de piso salarial às categorias. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que estabelece regras e punições aos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal que não cumprirem o previsto em lei que eu converso agora com o deputado Zé Neto, que representa a Bahia pelo PT. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é meu, sempre aqui à disposição de vocês. Tá bem. Um prazer falar com todo o público. O senhor está propondo um novo projeto para tratar das garantias. Já existe o piso para essas categorias? Poderia explicar um pouquinho para a gente como funciona isso? Olha, primeiro uma luta de mais de 10 anos, diria de mais de 11 anos até, que depois que chegou o veto foram mais de 11 anos. E nós conseguimos aqui na Câmara e no Congresso, também porque no Senado foi o mesmo score, aprovar o que resultou na emenda 120. Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado e, com isso, os agentes comunitários de endemias de todo o Brasil passaram a ter um piso salarial de 2 salários mínimos na Constituição. Só que aí você tem variantes e, infelizmente, na hora que você vai aplicar esse recurso, que inclusive vale salientar que esses 2 salários esses recursos são da União, do convênio feito com os municípios, bipartite, e a União entra com o piso salarial. E nessa mesma medida a gente garantiu que, além de entrar com o piso salarial, que é de responsabilidade da União, o piso, há uma outra situação muito interessante. Os agentes vão ter a aposentadoria de 25 anos especial e, além disso, não vai interferir na lei de responsabilidade fiscal dos municípios o valor pago, tanto do piso como das vantagens que serão aferidas pelos agentes comunitários de endemias. Bom, tudo certo, só que na prática, o que está acontecendo? Alguns prefeitos, eles vão e fazem o quê? Eles burlam, ou seja, inclui valores de vantagens e outros de outras naturezas dentro desse valor do piso. E aí o que a gente fez? A gente trouxe para cá o projeto de lei, o número 2013 e de 2022, e esse projeto de lei estabelece o quê? Punição para todos aqueles prefeitos ou gestores, tanto federal, municipal como estadual, porque tem algumas situações que o Estado é quem contrata na bipartite, diretamente com a União, esses que não cumpriram o pagamento do piso. Salvador, por exemplo, nossa capital da Bahia. Salvador pagou 877,07 de salário ou de piso salarial para os agentes deveriam ser 2 salários mínimos. Deveriam ser 2 salários mínimos agora, mas antes já tinha lá R$ 1.500 que era o piso, eles não pagavam. E incluíam outras vantagens, incluíam outros valores, e no final, isso é uma verdadeira, diria assim, uma aberração contra essas mulheres e homens, que, como você disse agora há pouco, são a porta de entrada da atenção básica em nosso país. Certo. Essas punições são na área de administrativas, então o gestor pode ficar impedido de exercer a função pública, é uma questão ligada muito a essa do processo da administração pública. Nós colocamos como um crime de improbidade. Inclusive está aqui, eu até tive o cuidado de trazer, que isso é uma coisa que precisa ser sempre lembrada. Fica estabelecido que os gestores municipais, estaduais ou do Distrito Federal, em cumprimento do disposto do parágrafo 9º do artigo 198 da Constituição, deverão aplicar e garantir o recebimento do piso salário profissional estabelecido não inferior a 2 salários mínimos, sem prejuízo das demandas das gratificações ou bonificações que os agentes comunitários de endemias já estiverem percebendo, garantindo o direito estabelecido no parágrafo 1º da emenda 120. Isso aqui é dando, olha, você não pode fazer nenhuma inclusão de nenhuma vantagem. É o piso limpo. Piso é limpo, arrumadinho. Gratificação é gratificação. Né? O não cumprimento do piso salarial estabelecido pela emenda constitucional número 120 pelo gestor responsável implicará nas penalizações advindas do emprego irregular de verbas públicas
correspondendo aos crimes de improbidade administrativa, ficando sujeito à responsabilidade por infração política administrativa sem prejuízo da responsabilidade criminal específica. Então ele vai ter dificuldade, tanto no ponto de vista criminal, como também ele vai poder perder até o mandato, porque aí, a depender da dose que o julgador vai, evidentemente, estabelecer, esse prefeito pode ser punido como improbidade administrativa. E crime de improbidade administrativa, ele tem várias variações de punibilidade. Inclusive inelegibilidade. E também, isso. Inclusive. Então, quantos são os agentes comunitários? Quantos são os atendidos por essa sua proposta? Olha, na Bahia, por exemplo, são mais de 32 mil. No Brasil, são muito mais de 400 mil. Então, se a gente for imaginar, inclusive nesse projeto eu tive o cuidado de trazer mais duas situações. Uma outra situação que os agentes também sofrem muito, sabe o que é? O agente é aposentado. Aí ele vai, passa às vezes 1 ano, 2 anos para se aposentar. Quando ele se aposenta, ele ou vai para a Previdência ou vai para o INSS, a depender de qual for o tipo de vínculo. Quando ele vai, a vaga fica solta. Às vezes fica 2, 3 anos, tem casos de até mais tempo, sem a ocupação da vaga. Aí o que é que nós fizemos? Fica estabelecido que o gestor municipal, nesse mesmo projeto, 2013-2022, que o gestor municipal, distrital, estadual, federal, tem o prazo de até 60 dias para finalizar os procedimentos administrativos, de sua competência para a liberação da documentação necessária para o deferimento da aposentadoria do agente comunitário. E ele tem um prazo de 180 dias para a realização do concurso público da categoria, inclusive com a devida nomeação dos aprovados. Isso é para que não haja essa lacuna, essa não prestação de serviço à comunidade. Não é isso? E essa lacuna, ela é absurdamente dolorosa, porque além de criar essa situação de dificuldade para os agentes, o que é que acontece? O agente que ficou, por exemplo, tem 5 agentes na área, aposentou 1, aposentou 2, aqueles 3 que vão ficar trabalhando, eles vão ficar com a sobrecarga dos outros 2. Ou, o pior, que aí não é atender todo mundo. Não haverá atendimento lá na ponta, e isso é gravíssimo. Esse projeto de lei visa exatamente, estabelece esses 2 pontos, que eu acho que são pontos. Correção. O senhor apresentou o projeto recentemente, e o senhor acredita que ele vai ter uma tramitação tranquila pela casa? Qual a sua expectativa? Olha, a gente teve aqui, em novembro do ano passado, eu fiz eu conheço essa categoria há 30 anos, eu sou advogado. E comecei lá em Feira de Santana há 30 anos atrás, 31 anos atrás. Então eu conheço muito bem como funciona a força dessa categoria. Só que a gente tinha uma dificuldade de expandir para toda a casa o tamanho dessa categoria. Aí veio a ideia do ano passado, de fim de novembro, a gente fazer uma comissão geral. Na comissão geral, eu fiz um acordo, inclusive de lideranças, e os deputados, cada um falava 1 minuto, que às vezes fala 5 ou 10. Pois bem, 62 deputados se manifestaram. Todos que se manifestaram, na outra semana me procuraram e disseram: eu estou impressionado, botei na minha rede social, estourou. Os agentes comunitários estão, a todo vapor. Aí começaram a perceber que os agentes comunitários realmente são necessários demais para a saúde, começaram a perceber mais de perto a funcionalidade deles e também a expressão deles na sociedade. Portanto, eu acho que nós não vamos ter dificuldade, porque foi por unanimidade, inclusive, tanto no Senado como na Câmara, a aprovação desse projeto de lei que garantiu o piso dos 2 salários. É a 3ª vez que os agentes comunitários de Edemias, eles alteram a Constituição. Primeira vez com Serra, quando eles conseguiram o reconhecimento como categoria. A 2ª vez com Lula, quando eles conseguiram a estabilidade, na época a emenda era a emenda 51, e agora a PEC 120, que já está aí, que era a emenda 22, e agora nós vamos garantir esse cumprimento desse, que é um caminho importante demais para fazer com que esses agentes comunitários de Edemias possam ter a garantia do pagamento do piso, sem que os gestores incluam outras vantagens ou outros acessórios, bem como garantir que, ao se aposentarem, que essa aposentadoria aconteça num tempo mais curto, que você viu aqui, a gente botou um período de 60 dias, e que em 180 dias já tenha sido feito o concurso, a nomeação, que eu estou te dizendo, parece que é muito, né? Pois bem, tem casos de até 3 anos de espera. Portanto, conhecendo o que se passa na ponta, a gente tem conversado muito com as lideranças. Quero aqui até mandar um abraço aí para a CONAX, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários. Tem uma luta extensa de muitos anos, é presidida pela Hilda, que é uma liderança nacional importante. E também
mandar para seu Roque lá da Bahia, que ele deve estar nos assistindo, que é o agente comunitário padrão do país, está aposentado. E ele foi uma das pessoas que me chamou a atenção da necessidade de que fazer essas correções com relação às aposentadorias, porque realmente os agentes ficam sobrecarregados quando um aposenta e não contrata o outro logo de imediato. Deputado Zé Neto, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta e nos apresentando esse projeto da sua relatoria. Eu conversei aqui com o deputado e gostaria de agradecer a sua audiência. Eu me despeço aqui sugerindo que quem quiser saber mais detalhes sobre o projeto, que procure as nossas redes sociais, procure o site da Câmara e também possa se informar por meio dos nossos aplicativos. Não é isso? E eu me despeço agradecendo também a sua audiência. Muito obrigado.